Você nunca vai parar de fato de assistir pornografia. E eu, Diego Magalhães, também preciso fazer uma confissão, que é o seguinte: eu também nunca parei de ver pornografia, e isso não é clickbait, isso aqui não é pegadinha, isso aqui não é mentira, tá? Isso aqui é muito real e eu preciso falar com vocês sobre isso, porque a gente precisa de uma pitada de sinceridade aqui na internet. As pessoas não falam o que é que acontece de fato nos bastidores da coisa. E para ilustrar o que eu quero conversar com vocês aqui hoje, eu queria comentar de uma história, algo que aconteceu. Eu estava atendendo um casal, não faz muito tempo. Bom, eu já ia dar alta, né, para o esposo, era o esposo que estava viciado na pornografia, também poderia ser a esposa, né, isso é uma coisa cada vez mais comum. E eu sempre procuro fazer ali uma sessão com o casal, comentar ali com a esposa o que é que poderia acontecer dali para frente, o que é que era necessário para restabelecer a confiança, porque ela não conseguia mais confiar nele, porque ele mentia. Enfim, nessa sessão eu comecei a dar algumas dicas para ele, para que ele pudesse estar bem depois desse período. Ele já estava há mais de 3 meses sem nenhuma queda na pornografia e masturbação. E eu comecei a comentar algumas coisas que seria bom ele fazer. Por exemplo, deixar de ser sedentário, né? Eu tenho falado cada vez mais sobre isso aqui no canal. Eu também deixei de ser sedentário. Talvez eu faça algum vídeo sobre isso. Eu passei mais de 5 anos sem treinar. Voltei faz pouco tempo, criei vergonha na cara. Tenho visto os benefícios disso e quero falar um pouco mais sobre isso aqui no canal também. Mas o ponto é que eu estava recomendando para ele voltar para academia, né? Ele dizia que gostava de ir para academia e tudo mais. Só que aí ele disse o seguinte, isso de frente com a esposa dele, né? Eu estava atendendo os dois. E ele disse assim: não posso voltar. Mas por que você não pode voltar? Você tem algum problema físico? Eu disse: não, eu não posso voltar porque minha esposa não deixa. E aí eu perguntei: mas por que tua esposa não deixa, né? E perguntei pra ela. E ela disse assim: é porque lá na academia tem muita mulher. Tem muita mulher e tá com aquela roupa apertada e tudo mais. Aí vai lá, faz um agachamento, não sei o quê. E tudo isso é tentação, ela disse, né? E era interessante que ela tinha um controle, assim, sobre os atos dele, né? Ela tinha um controle sobre o celular dele, por exemplo. Ela desinstalou todos os aplicativos de redes sociais e ele não podia ter TikTok, não podia ter Instagram e coisas do tipo. Isso ela que tinha pré-estabelecido, né? E tinha só o YouTube ali e ela monitorava com o celular dela tudo que ele assistia no canal do YouTube também. A verdade é que eu disse para aquela mulher a mesma coisa que eu vou dizer para vocês aqui hoje. Seu marido nunca vai deixar de ver pornografia. Por que ele nunca vai deixar de ver pornografia? Porque é que todo mundo que está aqui nesse canal, que está assistindo esse vídeo, não vai parar de ver pornografia? Por que é que eu não parei? O que é pornografia de fato, né? A gente pode usar um termo bíblico, inclusive, para isso, que é porneia. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego e existe uma palavrinha ali chamada porneia. Mas antes de você entender o que significa essa palavra porneia, se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo ajudando você a, de fato, se afastar aí da pornografia definitivamente. E também deixe o seu like e também ative as notificações para receber os vídeos novos e deixe seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Mas voltando ao que é de fato porneia. Porneia na Bíblia é o que é traduzido na língua portuguesa por imoralidade sexual, mas também como fornicação e também como adultério. Sempre que você vê essas 3 palavrinhas, esses 3 termos na Bíblia em português, saiba que se trata de porneia. O que é, portanto, porneia? Tudo que está relacionado com imoralidade sexual. Então, a verdade é que imoralidade sexual a gente vê em todos os lugares. Imoralidade sexual você vê num filme que você assiste, você vê na praia quando você vai, você vê inclusive dentro da igreja sempre, não falta, né, aquela irmãzinha ali endiabrada que ela veste um vestido colado ali no corpo. Ela acha que o fato de estar no joelho, o vestido, é lícito ela usar, né? Mas é um vestido que parece que entrou com manteiga. E a verdade é que você vai ver até dentro da igreja muita sensualidade e você vai ver porneia, tudo isso é porneia. Se você tem rede social, em algum momento você vai ver porneia. Alguma pessoa que postou uma foto de biquíni fio dental, por mais que ela diz que é cristã, tá lá na praia, não é assim? De biquíni fio dental e coloca a foto. Isso é porneia. Músicas sexualizadas, isso é porneia. O que eu quero falar com tudo isso? O que eu quero dizer é que não dá para se afastar 100% e definitivamente da porneia, de tudo que é pornografia e do que a gente chama por pornofonia, que é a pornografia que entra pelos ouvidos, é uma conversa ali apimentada com algum amigo que fala alguma besteira, né, sobre relações sexuais ilícitas e tudo mais. Então, tudo isso é porneia, tudo isso é pornografia, é pornofonia. E a verdade é que enquanto você estiver aqui nesse mundo, a menos que você vire um Amish, né, vá lá para os Estados Unidos e vire um Amish, se aparte de tudo,
tudo, acabe com o celular, tire televisão e tudo mais, e vá viver no meio do mato. A menos que você faça isso, você vai ter contato com porneia. Eu tenho contato com porneia e todos terão contato com porneia nos próximos anos até Jesus voltar. Essa é a nossa realidade. E a tendência é que, na medida em que o tempo vai passando, as coisas vão piorando, as roupas vão ficando cada vez mais curtas, as pessoas vão ficando cada vez mais escrachadas e a porneia fica cada vez mais comum, né, de se ver. Então você vai num shopping, tem lá um banner com a mulher em roupa íntima. Isso não é pra gente ver, a gente não deveria ver a nudez de uma mulher que não é a nossa mulher. Mas a verdade é que hoje em dia é impossível isso. E por que eu tô falando isso daqui com vocês? Porque inclusive Jesus, quando fez uma oração, né, uma oração sacerdotal ali diante do Pai, sabendo, né, ele já predizendo ali para os discípulos que ele ia morrer, que ia deixar os discípulos e eles precisavam terminar aquela obra, ele faz a seguinte oração lá em João capítulo 17, verso 15 a 19, ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou os livre do maligno, dependendo da versão. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Entenda uma coisa, não é da vontade de Jesus que eu e você nos apartemos do mundo. É da vontade de Cristo que nós, no mundo, temos o nosso coração longe do maligno, que nós, no mundo, não nos tornemos mundanos, porque a gente precisa estar aqui, essa é a verdade. E aí você pode dizer, não, Diego, mas é porque eu não suporto sempre, todo momento eu tô vendo porneia, isso que você falou, e eu quero me afastar, eu prefiro me afastar, eu prefiro virar um monge, né, lá, sei lá, um monge tibetano e me apartar do mundo. Só que me diga uma coisa, se você vai para lá, quem é que vai fazer a obra que só você pode fazer aqui na Terra? Você está entendendo isso daqui? Então isso também está relacionado com a sua missão aqui na Terra. Por isso que Jesus diz, assim como tu me enviaste ao mundo, ou seja, o Pai envia o Filho a um lugar caído, pecaminoso, para que ele cumpra a missão dele, Cristo também nos envia ao mundo, para que nós cumpramos a nossa missão. Você está entendendo isso aqui? Então eu e você precisamos estar aqui. Não tem para onde correr. É como diz o apóstolo Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Por mim, eu ia embora, mas eu tenho que ficar para ajudar vocês. É isso que ele está falando. Então, veja, você de fato não vai parar de ver porneia, você não vai parar, você vai ter contato, o diabo vai lhe tentar com isso. Se você for homem, se você estiver saudável de fato, né, libido normal, você vai ser tentado. Esse é o ponto, não dá simplesmente pra gente se apartar por completo. Diego, então como é que eu faço? Porque sempre que eu tenho contato com porneia, mesmo sem querer, eu sou tentado a ir lá e assistir pornografia e buscar fazer coisas erradas. O que é que eu faço, portanto? Você precisa, de fato, passar por um processo de despornificação da sua mente. Como é que isso vai acontecer? Clica nesse vídeo aqui do lado que eu explico exatamente como é que acontece esse processo. Eu espero você lá.